Tudo bem? Não falei para vocês que teríamos uma super videoaula essa semana? Pois então, vamos falar hoje sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Já adianto para vocês que é a classe de fármacos mais prescrita e mais vendida no mundo. Então, vai lá, pega uma água, pega um chocolate para você comer, vai no banheiro, porque na volta, farmacologia na veia, meu irmão. Espera a vinheta que eu já volto. Cara, olha só o que eu acabei de falar para você. A classe de fármacos mais prescrita e mais vendida no mundo chama-se anti-inflamatórios. Você deve se lembrar lá da patologia o que é uma inflamação. Inflamação é uma resposta do seu organismo contra alguma agressão, seja ela um trauma, uma agressão microbiológica ou uma agressão química. Então faz algum sentido para você que os medicamentos mais prescritos no mundo sejam anti-inflamatórios? A inflamação é uma boa resposta do seu organismo. Então como é que você pode vender muito medicamento anti-inflamatório? A resposta é o seguinte: como vocês se lembram, os 5 sinais clínicos da inflamação são rubor, tumor, calor, dor e a perda de função. Esses medicamentos anti-inflamatórios têm o objetivo de diminuir a intensidade desses sintomas, tornando-os suportáveis até que o sistema imunológico cumpra o papel dele. Então, por isso que esses medicamentos podem funcionar como moduladores da resposta inflamatória, uma vez que eles vão diminuir os sintomas que o paciente percebe e ele vai conseguir conviver melhor com aquela resposta que o organismo dele está dando frente a alguma agressão. Certo? Primeiro passo obrigatório para você compreender como agem os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais é você compreender a chamada cascata da inflamação. Ou seja, quais são as reações, quais os passos bioquímicos que acontecem frente a alguma agressão celular. Então acompanhe o próximo slide que eu explico bem certinho como esses mecanismos acontecem e depois disso a gente vai ser capaz de compreender o mecanismo de ação dos medicamentos anti-inflamatórios. Bom, galera, esse é um esquema da chamada cascata da inflamação ou também cascata do ácido araquidônico. Presta muita atenção nesse mecanismo porque a partir desse entendimento você vai compreender o mecanismo de ação de todas as drogas anti-inflamatórias, ok? Vamos lá. Bom, na membrana plasmática das suas células, você tem uma substância chamada fosfolipase A2. Quando ocorre algum trauma na membrana das células, seja um trauma mecânico, um trauma químico ou mesmo um micro-organismo, a fosfolipase A2 vai reagir com a fosfatidilcolina. E essa reação entre fosfolipase A2 e fosfatidilcolina vai dar origem ao ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, pode reagir com 2 enzimas. Ele pode reagir com a lipooxigenase e a reação de ácido araquidônico com lipooxigenase vai dar origem aos chamados leucotrienos, que são mediadores da resposta alérgica e presentes também no mecanismo fisiopatológico da asma. Vamos falar deles oportunamente. E a outra enzima que o ácido araquidônico pode reagir é a chamada ciclooxigenase, que a gente também chama por COX, tá? Então, relembrando, fosfolipase A2 vai reagir com a fosfatidilcolina sempre que houver trauma na membrana plasmática. E essa reação vai dar origem ao ácido araquidônico. O ácido araquidônico pode reagir com a lipooxigenase, que vai dar origem aos leucotrienos, ou com a ciclooxigenase, que vai dar origem às prostaglandinas, mais especificamente a prostaglandina PGH2. A prostaglandina PGH2 pode reagir com PGD sintase, que vai dar origem à prostaglandina D, PGE sintase, que vai dar origem à prostaglandina E2 e posteriormente à prostaglandina F2,
pode reagir com a prostaciclina sintase, que vai dar origem à própria prostaciclina, também conhecida como prostaglandina I2, ou ainda com a tromboxano sintase, que vai dar origem aos tromboxanos. Resumidamente, os tromboxanos são substâncias que estarão presentes no processo de coagulação sanguínea. Já as prostaglandinas e a prostaciclina, que é conhecida também por prostaglandina PGI2, estarão intimamente relacionadas ao processo inflamatório, certo? Então é importante você conhecer esse mecanismo, repasse mais uma vez, para que você compreenda como agem os medicamentos anti-inflamatórios, ok? Meu irmão, minha irmã, como você viu, formam-se vários tipos de prostaglandinas. Então é fundamental que nesse momento a gente aprenda quais as atividades, quais as ações de cada tipo de prostaglandina, porque aí você vai conseguir depois relacionar o tipo de enzima e a ação que cada prostaglandina vai promover no organismo humano. Então acompanha o próximo slide, que você vai ver quais as ações dos diferentes tipos de prostaglandina. Presta atenção, rapaz! Pessoal, esse quadro é muito interessante, pois ele vai trazer para você as ações de cada tipo de prostaglandina que é produzido pela reação do ácido araquidônico, seja com COX-1 ou COX-2. Algumas coisas você precisa lembrar. Por exemplo, a prostaglandina D2 é produzida lá nos mastócitos e tem ações vasodilatadoras, inibição da agregação plaquetária, relaxamento do músculo liso do trato gastrointestinal e uterino. Prostaglandina F2A, produzida lá no miométrio, com ações de contração do miométrio, luteólise e broncoconstrição. A prostaglandina PGI2, que é também conhecida como prostaciclina, produzida lá no endotélio vascular. Olha as ações dela: vasodilatação, hiperalgesia, inibição da agregação plaquetária, liberação de renina e natriurese. Prostaglandina PGE2, produzida lá nos pulmões e também nos macrófagos, com ações de vasodilatação, hiperalgesia, febre e proliferação celular. O tromboxano, como já falamos, produzido lá pelas plaquetas, e tem a função de agregação plaquetária, vasoconstrição e broncoconstrição. Então, por essa tabela, você já pode mais ou menos inferir quais são as prostaglandinas que estão relacionadas à resposta inflamatória, né? Então, as que mais estão são a PGD2, né? A PGI2, também é conhecida como prostaciclina, e a PGE2. São as três principais prostaglandinas relacionadas no processo de dor e inflamação. Agora que você já conhece todos os tipos de prostaglandina e as suas respectivas ações, nós vamos falar sobre as diferentes enzimas que vão reagir com o ácido araquidônico formando essas prostaglandinas, as famosas ciclooxigenases. A rigor, existem 3 isoformas de ciclooxigenase, a que chamamos de COX-1, COX-2 e COX-3. A COX-3, nós não falaremos dela nesse momento, por quê? Porque sua ação no processo inflamatório ainda é muito controversa, ainda é muito obscura. Nem sabemos ao certo qual a participação dela na resposta inflamatória. Então vamos nos ater às 2 isoformas que sabidamente participam bastante do processo inflamatório, a COX-1 e a COX-2. Vamos lá. A COX-1 é uma enzima chamada de constitutiva, ou seja, o seu organismo está sempre produzindo. Por esse motivo mesmo, é que a COX-1, além de participar um pouco da resposta inflamatória, também está envolvida em algumas funções do seu organismo. A COX-2, como você vai ver daqui a pouco, tem uma porção constitutiva, ou seja, que participa de algumas atividades do organismo humano, mas a sua maior porção é induzida pela resposta inflamatória. Então, o papel da COX-2 na resposta inflamatória é muito maior do que da COX-1. Dá uma olhada na próxima tabela que eu montei para vocês, que
que essa diferença vai ficar cada vez mais clara. Bom, importante você lembrar das isoformas da ciclooxigenase e das funções às quais elas estão relacionadas. Então, como já falamos, existem 3 formas de ciclooxigenase: COX-1, COX-2 e COX-3. O papel da COX-3 nós não discutiremos aqui, pois existe muita controvérsia sequer a respeito da participação da ciclooxigenase na resposta inflamatória. Então vamos nos ater ao que temos de mais concreto, que é a ação da COX-1 e da COX-2. A COX-1 é uma enzima constitutiva. Isso significa que seu organismo está sempre produzindo, porque ela participa de diversas funções, diversas atividades fisiológicas no seu organismo. Já a ciclooxigenase 2 tem uma porção constitutiva, que seu corpo também está sempre produzindo, principalmente nos rins e sistema nervoso central. Porém, sua maior parte é induzida. Por quem? Pela resposta inflamatória. Então, a ciclooxigenase 2 é basicamente a isoforma de COX envolvida nos sintomas, nos sinais e sintomas da inflamação, tá? Então ela é produzida quando há resposta inflamatória. Agora você tá craque em cascata da inflamação, prostaglandinas e suas diferentes ações e ciclooxigenases. O que nós vamos fazer agora? Vamos juntar tudo isso e construir uma tabela que vai relacionar o tipo de ciclooxigenase envolvido, o tipo de prostaglandina e as ações que cada uma dessas reações vai proporcionar no seu organismo. Acompanha! Agora que você já conhece as isoformas de ciclooxigenase e os tipos de prostaglandina que são produzidos, precisamos relacionar uma coisa com outra. Veja o seguinte: a COX-1, que é uma enzima constitutiva, está associada à produção da prostaglandina PGE2, que tem as seguintes funções: citoproteção do trato gastrointestinal, por aumentar a secreção de muco e diminuir a secreção de ácido gástrico. Então veja, a prostaglandina PGE2, que é produzida pela COX-1, tem a função de citoproteção da mucosa gástrica. Lembre-se disso. A COX-1 também vai participar da formação de tromboxanos, vai participar da produção de PGE2, PGF2-alfa, PGI2, que é a prostaciclina, e PGD2, que são prostaglandinas associadas ao processo de dor e inflamação. Além disso, a COX-1 participa da produção de prostaglandinas que contribuem para a função renal e para a contração uterina. A COX-2, sua porção constitutiva, também participa da produção de prostaglandinas que contribuem para a função renal e para a transmissão nervosa. Porém, a maior parte da COX-2, que é aquela porção induzida pela resposta inflamatória, estará associada à produção de prostaglandinas que causam aqueles sintomas que a gente conhece da resposta inflamatória, tá? Então veja aqui, a resposta inflamatória está associada à ação da COX-1? Sim, em alguma parte, mas preferencialmente estará associada à ação de COX-2, tá? Detalhe que a ciclooxigenase 1 participa da produção de prostaglandina PGE2, que lá no trato gastrointestinal vai contribuir para o aumento da secreção de muco e a diminuição de ácido gástrico. Ou seja, a COX-1 participa da proteção da mucosa gástrica. Guarde essa informação, tá? Meu irmão, minha irmã, agora você tá que nem o Palmeiras. Top! É ou não é? Líder do Brasileirão, e você é líder em conhecimento sobre farmacologia. Você já conhece tudo sobre cascata da inflamação, tudo sobre prostaglandina, tudo sobre ciclooxigenase. Agora fica fácil, rapaz. Siga sempre essa dica do professor Bestão aqui. Não tente decorar o mecanismo de ação das drogas. Compreenda o mecanismo fisiopatológico pelos quais as doenças acontecem e assim você vai compreender como os medicamentos agem. Mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais.
inibem a ciclooxigenase 1 e 2. Alguns medicamentos, como a gente vai ver mais para frente, inibem só a ciclooxigenase 1. Vários medicamentos inibem ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. E alguns outros poucos inibem somente a ciclooxigenase 2. Porém, todos eles terão o que a gente chama dos efeitos AAA, anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Vamos falar um pouquinho desses 3 efeitos agora. Os anti-inflamatórios não esteroidais, também conhecidos pela sigla AINES, são amplamente utilizados, então, como já falei, são os medicamentos mais prescritos e mais vendidos no mundo. Existem mais de 50 tipos de moléculas de AINES diferentes, tá? Nenhuma delas atua na modificação dos sinais da inflamação, todos eles vão atuar somente para impedir a exacerbação, né? Para diminuir a intensidade dos sinais clínicos da inflamação. Praticamente todos os AINES possuem efeitos colaterais indesejáveis, e o efeito desejado de um anti-inflamatório não esteroidal é o que chamamos de efeito AAA, ou seja, efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Nós veremos depois que algumas moléculas vão possuir maior efeito anti-inflamatório, outras funcionam melhor como antipirético e outras são melhores analgésicos. Dificilmente você vai encontrar uma mesma molécula que tem esses 3 efeitos pronunciados. Existem algumas, mas o que a gente mais encontra são moléculas que ou é um analgésico melhor, ou é um anti-inflamatório melhor, ou é um antipirético melhor, certo? O efeito anti-inflamatório dessas drogas varia bastante em relação à sua intensidade. Então a gente tem anti-inflamatórios como indometacina e piroxicam, que são tidos como com moléculas com forte efeito anti-inflamatório. O ibuprofeno e seus derivados, que tem uma ação anti-inflamatória média. E o paracetamol, que tem uma ação anti-inflamatória muito pequena, tá? Como você já sabe, ele é muito mais utilizado como analgésico do que como anti-inflamatório. E a ação deles vão reduzir a vasodilatação, o edema e a dor, ok? Quando falamos em efeito analgésico de anti-inflamatórios, nós estamos dizendo que os anti-inflamatórios não esteroidais diminuem a produção de prostaglandinas que sensibilizam os nossos receptores, diminuindo assim a resposta à dor. Eficazes em vários quadros, bursite, artrite, dor dentária, dor até por metástase cancerosa, dores musculares e de origem vascular. E são amplamente utilizados também em cefaleias, com o objetivo de diminuir a vasodilatação cerebral ocasionada pelas prostaglandinas. Já o efeito antipirético dos anti-inflamatórios não esteroidais ocorre devido à regulação térmica via hipotalâmica. Os AINES de alguma forma vão ajustar o termostato hipotalâmico através da inibição das prostaglandinas PGE2, que são as prostaglandinas de ação hipotalâmica. Então lembrando, o efeito antipirético dos anti-inflamatórios não esteroidais está associado à inibição da prostaglandina PGE2. Entendeu agora, bicho? Existem anti-inflamatórios não esteroidais que têm um efeito anti-inflamatório maior, outros que têm um efeito analgésico maior e outros que têm um efeito antipirético maior. É por isso que existem diversas opções no mercado. Tá? Quando você for selecionar um anti-inflamatório para o seu paciente, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Né? Qual é o tipo de efeito que você quer mais pronunciado? O efeito anti-inflamatório, analgésico ou antipirético? Eu vou passar agora para vocês uma tabela, que é uma tabela super interessante, que tem praticamente todos os anti-inflamatórios disponíveis na clínica para você, e uma noção de qual tipo de efeito é mais pronunciado em cada molécula. Dá uma olhada nessa tabela, faz uma colinha para você, já adianto que isso vai ser importante no momento de você selecionar a terapia farmacológica para o seu paciente. Pessoal, esse é um quadro super interessante que traz as principais drogas anti-inflamatórias não esteroidais
informações como dose e o pico de efeito, duração do efeito, e os efeitos analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Importante você se apropriar dessas informações, mas eu já lhe adianto que existem algumas moléculas que não estão listadas aqui nesse quadro. Eu, particularmente, nunca encontrei uma tabela que trouxesse todos os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais juntos, então é necessário que você vá coletando informações e monte o seu próprio quadro, tá? Para estudo e para consulta posteriormente. Então, algumas informações interessantes aqui. O ácido acetil salicílico, na dose de 325 a 1000 miligramas, de 4 ou 6 horas, tem o pico de efeito em 2 horas e duração de 4 a 6. É o nosso anti-inflamatório não esteroidal de referência. Por quê? Porque ele apresenta um ótimo efeito analgésico, um ótimo efeito anti-inflamatório e um ótimo efeito antipirético. Todas as outras drogas que foram lançadas posteriormente foram comparadas, são comparadas ao poder, aos efeitos AAA do ácido acetil salicílico. O paracetamol, como vocês conhecem, também na dose de 325 a 1000 miligramas, tem um pico de efeito um pouco mais rápido, uma duração semelhante à do ácido acetil salicílico. Tem ótimo efeito analgésico e antipirético, porém nenhum efeito anti-inflamatório. Então, quando o seu objetivo for reduzir os sintomas associados à inflamação, lembre-se que o paracetamol tem pouco efeito anti-inflamatório. O mesmo acontece com a dipirona. Então, a dipirona também é um ótimo analgésico, um ótimo antitérmico, mas pouquíssimo efeito anti-inflamatório. Vocês vão ver que alguns autores divergem dessas informações, dando um pouco mais de efeito anti-inflamatório para o paracetamol e menos efeito anti-inflamatório para a dipirona. Então, isso depende da referência que você estiver utilizando. De qualquer maneira, quando o seu objetivo for reduzir aqueles sintomas clínicos da inflamação, não pense nessas duas drogas. Existem outros anti-inflamatórios não esteroidais com uma ação anti-inflamatória melhor. Diclofenaco, por exemplo, é um desses agentes, então uma pronunciada ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética. E você tem, a partir do celecoxib, bom efeito analgésico, bom efeito anti-inflamatório e pouco efeito antipirético. Nós vamos falar dessas drogas posteriormente, celecoxib, parecoxib e etoricoxib, porque elas são drogas seletivas para a ciclooxigenase 2, para a COX-2. Então nós falaremos dela apropriadamente. Viu só? Você tem uma série de opções eficazes para escolher para o seu paciente. Então, lembre-se sempre, primeiro critério que você vai adotar é um critério de eficácia, ok? Seja anti-inflamatória, analgésica ou antipirética. Agora, algo que você tem que lembrar sempre é a questão da seletividade de cada medicamento, ou por COX-1 ou por COX-2. Veja se faz sentido para você isso. Quando você toma um medicamento que inibe tanto a COX-1 como a COX-2, ele vai tratar a inflamação? Sim. Vai diminuir os efeitos da inflamação? Sim. Porém, um medicamento que inibe tanto a COX-1 como a COX-2 vai também inibir os efeitos fisiológicos da COX-1. Lembra no começo da nossa aula que a gente falou o principal deles? A ciclooxigenase 1 vai promover uma citoproteção da mucosa gástrica. Então, quando você toma um anti-inflamatório não esteroidal que inibe a COX-2 e a COX-1, você vai inibir esse efeito protetor da mucosa gástrica, causando o quê? Aquela sensação de dor de estômago que todo paciente relata quando usa um anti-inflamatório não esteroidal. Esse é o principal efeito colateral dessas drogas, uma sensação de dor de estômago, que em alguns casos impede que o paciente conclua o tratamento como você prescrever. Então, pensou na eficácia, selecionou o medicamento. Se essa questão do desconforto gástrico for um grande problema para o paciente, você deve dar preferência
para medicamentos que sejam cada vez mais seletivos para inibir a COX-2. Não faz mais sentido? Se a COX-2 é a isoforma de ciclooxigenase que mais participa do processo inflamatório e não tem ação de citoproteção da mucosa gástrica, uma vez que você prescrever um anti-inflamatório que seja seletivo para a COX-2, você estará tratando a inflamação do seu paciente sem causar esse efeito colateral de irritação da mucosa gástrica. A próxima imagem que eu vou colocar para você é um esquema que mostra a seletividade das diferentes moléculas por COX-1 ou por COX-2. Você vai ver que tem medicamentos que inibem mais a COX-1, grande parte dos medicamentos que inibem COX-1 e COX-2 e alguns medicamentos que inibem somente a COX-2. Dá uma olhada, a gente já conversa sobre isso. Essa tabela, meus caros alunos, vai te mostrar a seletividade por COX-1 ou COX-2, né, pelas duas isoformas da COX, com diversos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Drogas como cetorolaco, cetoprofeno, indometacina, são basicamente seletivas para a inibição da ciclooxigenase 1, tá? Como a gente vê aqui. Conforme esses pontos vão se aproximando dessa linha média, a inibição que a droga promove de COX-1 e COX-2 é praticamente a mesma. Então você tem aqui, por exemplo, ibuprofeno, paracetamol, com baixa seletividade tanto para COX-1 como para COX-2. Então essas drogas inibem de maneira igual, de maneira equivalente a isoforma 1 e a isoforma 2 de ciclooxigenase. A partir do desenvolvimento do meloxicam, do diclofenaco, você começou a ter alguma seletividade maior para a inibição da ciclooxigenase 2, para a inibição da COX-2. Então, as vantagens disso a gente já discutiu. Você vai ter um pronunciado efeito analgésico e anti-inflamatório, porque você vai estar inibindo muito a isoforma mais associada à resposta inflamatória, que é a COX-2, né? E você não terá, ou terá muito pouco, efeitos colaterais gastrointestinais. Por quê? A citoproteção da mucosa gástrica, como você sabe, está associada a COX-1. Se esses medicamentos não inibem a COX-1, eles não vão impedir a citoproteção da mucosa gástrica, tá? Ao passo que medicamentos que inibem a ciclooxigenase 1 vão desproteger a mucosa gástrica por inibição da enzima protetora. Então, a seletividade para a COX-2 destes agentes, dessas moléculas, é uma grande vantagem para o tratamento clínico com anti-inflamatórios não esteroidais. Atualmente, só existem dos chamados coxibs, o celecoxib e o etoricoxib. Deem uma olhada na seletividade do etoricoxib para COX-2. Então ele praticamente não inibe COX-1. Ou seja, vai ter uma excelente resposta anti-inflamatória sem causar efeitos colaterais de natureza gastrointestinal. Valdecoxib e rofecoxib não existem mais no mercado, bem como o lumiracoxib foram retirados. Com tanta vantagem assim para os inibidores seletivos da COX-2, você deve estar se perguntando, ora, por que eu não vou prescrever então só inibidor seletivo da COX-2? Existem alguns motivos que eu quero que você reflita. Primeiro é a questão do acesso. Esses medicamentos que são inibidores seletivos para a ciclooxigenase 2 são muito mais caros e eu não conheço nenhuma prefeitura do país no qual esses medicamentos estejam disponíveis. Então você precisa pensar nisso. Eu vou prescrever um medicamento super eficaz que não causa esse tipo de efeito colateral? Meu paciente vai conseguir comprar? A prefeitura que eu estou trabalhando vai fornecer? Então você deve pensar nisso. Existem formas da gente prescrever um anti-inflamatório não esteroidal que não seja seletivo para a COX-2 e minimizar os efeitos gastrointestinais. Conversaremos sobre isso pessoalmente. Existem algumas formas para a gente prescrever para o paciente que minimize esse tipo de efeito colateral.
E um outro fator que eu quero discutir com você é o seguinte: esses inibidores seletivos da ciclooxigenase 2 tiveram, desde o seu lançamento, algumas turbulências. As primeiras drogas lançadas, que foram o rofecoxib e o valdecoxib, foram retirados do mercado. Por quê? Existiram alguns estudos clínicos que mostravam o aparecimento de alguns eventos cardiovasculares perigosos. Então esses medicamentos hoje em dia são controlados. Eu vou colocar para você daqui a pouco uma referência, a principal referência que trata sobre isso, mas já fica a dica para você. Vai selecionar um anti-inflamatório não esteroidal inibidor seletivo da COX-2, pense nessas duas situações: a possibilidade da ocorrência de eventos cardiovasculares e o acesso do seu paciente ao tratamento que você prescrever. Bom, pessoal, esse foi o trabalho que motivou a retirada do mercado do rofecoxib e posteriormente do valdecoxib. Fica essa referência como uma indicação para você se aprofundar no assunto, tá? Mas o que aconteceu, como eu já falei, é que eventos cardiovasculares foram associados ao uso do rofecoxib. E esses eventos cardiovasculares foram eventos cardiovasculares graves que podiam levar à morte, inclusive. Então, imediatamente as indústrias se viram obrigadas a fazer o cancelamento da comercialização desses medicamentos. Os que ainda permanecem, como eu falei, o etorecoxib e o celecoxib, parece não ter tanta relação assim com o aparecimento de eventos cardiovasculares. Fato é que tanto o celecoxib como o etorecoxib foram incluídos numa lista de medicamentos controlados. Então ele não pode ser comprado sem receita médica, tá? Porque se imagina que talvez seja um efeito de classe, né? Então eles não encontraram razões para retirar todos os coxibs do mercado, mas aqueles que permaneceram são vendidos agora com restrição, sendo necessária a prescrição médica, certo? Meus caros alunos, aprenderam então um pouco sobre anti-inflamatórios não esteroidais? Falamos aqui sobre todo o processo inflamatório, formação de prostaglandinas, ação das ciclooxigenases, das suas diferentes isoformas, o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, lembrem-se, inibição da ciclooxigenase. Falamos sobre a eficácia analgésica, antipirética e anti-inflamatória dos diferentes agentes e falamos também da seletividade dos medicamentos para COX-1 ou para COX-2. É importante que você reveja essa aula outras vezes, que você tire suas dúvidas, vá se familiarizando com os nomes das moléculas. Tem alguns medicamentos com nome bastante complicado, então é importante que você vá se apropriando, né, tomando conhecimento e principalmente se habituando a prescrever esse tipo de medicamento. Eu sugiro que para os seus estudos em farmacologia você construa uma tabela com o nome de todos os medicamentos que eu estou apresentando para você, suas indicações, principais efeitos colaterais e observações que você julgar necessária. Vá construindo essa tabelinha, ela vai ser boa para o seu estudo de farmacologia e vai ser uma cola interessante principalmente para os seus primeiros dias de clínica. Espero que você tenha aprendido. Estou à disposição de vocês por e-mail, por WhatsApp, por sinal de fumaça. Tenha uma ótima semana, fique à vontade e viva o Palmeiras! Um abraço!